Olá, olá pessoal, estamos de volta, aqui é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Eu fiz um vídeo semana passada falando sobre a revista A Fauna, uma revista de São Paulo, que falava sobre flora e fauna, sobre caçadas, sobre expedições pelos diversos rios do Brasil. Também falava das pescarias em rios e caçadas, além de pescaria no mar, né, pescaria esportiva. Também fazia muita propaganda de armamento e material específico para caça e pesca, como espingardas e varas de pescar, linhas, anzóis, iscas, engodos e todo tipo de material específico para caça e pesca. É uma revista que circulou ali nos anos 1940 até os anos 60. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz, que eu descobri uma coisa muito interessante sobre essa pesca realizada no Vale do Rio Doce, descendo o Rio Doce, passando por municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, até a chegada lá na Barra do Rio Doce, lá na Regência Augusta, né? E aqui você vê esse material que a gente trouxe aqui para vocês, e essa é a capa da linda revista Fauna, né? Eu fiz aqui uma colagem porque eu achei linda esse desenho aqui, essa capa, que é de julho de 1943, só que o topo dela, onde está o nome da revista, a página estava mutilada, né? Infelizmente não deu para eu. Aí eu peguei a logomarca de uma revista subsequente e coloquei e fiz essa emenda aí, male-male, não ficou bom não, mas tudo bem, só para vocês terem uma ideia. E vamos falar então da caça e da pesca pelo Rio Doce. A gente já fez outros vídeos aqui no canal falando sobre essa abundância de caça e pesca no Vale do Rio Doce, além de madeiras, da navegação desde o descobrimento do Brasil, e desde entradas e bandeiras que seguiram para oeste, tanto da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais especialmente, né? Desses bandeirantes que saíram de São Paulo e especificamente fundando cidades por toda a região oeste do Brasil, ali, especialmente na região sudeste do Brasil, né? Entrando em direção à linha do Tratado de Tordesilhas, né? E fazendo assentamentos e até loteamentos nessas regiões, né? Abundante de caça, de pesca e também de muitas tribos indígenas diferentes, de idiomas diferentes, né? E todo esse material veio sendo coletado, além do mapeamento topográfico dessa região, desde o século XVII, né? Mais especificamente. E aí a gente chega aí nos anos 40, matéria de Álvaro Aguirre, da Divisão de Caça e Pesca do Governo do Brasil. E a matéria foi publicada então em 1946, falando sobre a pesca no Vale do Rio Doce, no Rio Doce, né? Que é bem bacana, gente, da gente ver. É claro também que tem coisas que os caçadores faziam naquela época, que as revistas davam divulgação, como por exemplo essa linda onça negra, né, que foi abatida aí durante uma caça dessa, né? Deixa eu ver, uma onça vermelha, que já não existe mais, extinta, essa paca branca também, uma paca albina e outros animais. Caçava-se muitas perdizes, né, no interior do Brasil, aqui no Espírito Santo também, macuco, jaó. Meu avô Joaquim Pirajá, da Vila Rubim, ele contava que ele e os amigos faziam expedições para o Mestre Álvaro, onde faziam caçadas, né? Mas vamos falar do Vale do Rio Doce. O estado do Espírito Santo é atravessado na direção oeste para leste pelo curso caudaloso do Rio Doce, o mais importante em extensão e em volume do referido estado. Seus tributários são os tributários do Rio Doce, né? O Rio Natividade, Rio Mutum, Rio Guandu, Rio Laje, Rio Santa Joana, onde havia um assentamento importante na divisa com o Espírito Santo, né? O Rio Santa Maria, Rio Baunilha, Rio Pau Grande, Rio Travessão, Palmas, Liberdade, o Rio Pancas e o Rio São João Grande e também o São João Pequeno e vários outros córregos, todos eles são tributários, né? Desaguam no enorme Rio Doce, né? Deixam ele
muito mais caudaloso, todas essas águas, além das enchentes, das chuvas, etc., né? E desaguam lá na regência, em Linhares, né? Além desses afluentes, o Rio Doce recebe também águas importantes de lagoas, né? Lagoas como a Lagoa Juparanã e a Juparanã Mirim, Lagoa Palminhas, Pau Grosso, Terra Alta, Patrão Mor, Feijoal, Boa Morte, Pau Doce, Café, Comboios, Lagoa Dourada, Lagoa Preta e outras lagoas de menor importância. Sendo que a primeira é alimentada pelo rio São José e as outras por riachos e córregos da região. Bom, esse é mais ou menos um panorama, né, do Rio Doce, seus afluentes tributários, né, e suas lagoas. Nessa região, gente, há inúmeras lagoas, né? A região do Vale do Rio Doce, especialmente aqui no Espírito Santo, tem uma baixada enorme e centenas de lagoas. É esse conjunto de rios e lagoas, tendo como escoadouro principal o majestoso Rio Doce, que forma o ubérrimo e vastíssimo vale do mesmo nome. O aludido rio é bastante largo, tendo na cidade de Colatina a largura aproximada de 650 metros e a própria foz mais de 1 quilômetro na foz. Você vê que a geografia mudou muito o rio nesses últimos 80 anos, né? Nas secas, porém, tem pouco volume de água, o que dificulta bastante a navegação de um percurso de 17 léguas entre a cidade de Colatina e a vila de Regência, onde fica sua foz. Navegação esta é efetuada apenas por um pequeno navio gaiola em viagens semanais. Então, durante a baixa do rio, não é possível entrar no rio com navios grandes, né? Só com navios pequenos. E barcos de pesca, é claro, né? E os vapores também, né, que seguiam nessa época aí, aqueles vapores ainda podiam circular quando a água estava baixa, né? Porque o calado do vapor é um calado bem pequeno, né? E a pesca do Rio Doce? Não existe no Rio Doce a pesca profissional. Durante a nossa estadia em Colatina e em Linhares, não encontramos uma só pessoa que vivesse exclusivamente da pesca. Algum peixe que aparece para ser vendido em Colatina ou nas povoações ribeirinhas é a sobra de alguma pescaria efetuada por amantes da pescaria, da heliêutica, né? Por não haver uma pesca organizada, o peixe é caro, além de escasso. Você vê que interessante, né, gente? No Nordeste não é assim, né? As pessoas vivem da pesca mesmo, viviam, né, da pesca mesmo, até por conta de uma tradição indígena muito arraigada, né, que foi misturada com portugueses, trazendo mamelucos e etc., né, nessa nossa mistura incrível de etnias, de raças, né? E a gente, nessa região de Colatina e Linhares, mesmo com toda essa vasta fonte de alimento, que são os peixes de rio, né, as populações de Linhares e Colatina não viviam e não tinham uma pesca organizada. Isso é incrível, né? Vi Robalo, aí a pescaria fala que Crispim e Zé da Venda, que são dois pescadores locais ali, que eu posso mostrar para vocês aqui, ó, nessa foto. Crispim e Zé da Venda, que são dois pescadores ali da região, mas são amantes da pescaria, não são pescadores profissionais, né? Você vê que essa pesca profissional se dava no litoral, aqui em Vitória, em Marataízes, em Anchieta, em Guarapari, em São Mateus, era pesca oceânica, né? Mas nunca uma pesca de rio, que é maravilhoso também, delícia. Os peixes de rio são deliciosos, né? Eu gosto do robalo e do pirarucu, por exemplo, né? As pescarias que assisti foram promovidas por amadores de pesca que possuem pedaços de arrastões unidos para formarem uma única rede. Então era uma coisa bem amadora e insípida, né? Não poucas as espécies de peixe de valor econômico que habitam esse manancial. Não são poucas, são milhares de peixes, né? O surubim, por você ver, que dava surubim no Rio Doce, gente, que é um dos peixes fluviais de alto valor econômico e industrial, tem o seu habitat próximo às pedras e às corredeiras, existindo no referido rio apenas nas imediações das cachoeiras do Raio, das Escadinhas e de outras próximas à cidade do Guandu. Cara, o surubim é maravilhoso esse peixe. Eu me lembro que aqui em Vitória, ali no Triângulo das Bermudas, que é um centro
de balada, de festa aqui de Vitória, na Praia do Canto ali, tinha um restaurante do nosso amigo Rossini Pinto, perdão, o humorista Tonho dos Couros, Rossini, eu já confundi com o Rossini Pinto, que é o compositor capixaba, não tem nada a ver. O Rossini, ele tinha um restaurante ali chamado Mr. Picuí, que infelizmente acabou, né? Não existe mais. E lá servia um espeto de surubim. Gente, que peixe maravilhoso. Ele é um peixe grosso, largo, assim, ele dá umas postas enormes com uma espinha central. É maravilhoso o peixe, né? E você vê robalo, surubim e pirarucu no Rio Doce, né? E não havia uma pesca organizada, uma pesca industrial, digamos assim, né? Deixa eu ver o que mais. Dava muito ali no Rio Guandu, né? Na Cachoeira do Raio, na Cachoeira da Escadinha e perto de Guandu, numa área bastante limitada para ser tentada uma exploração. Bom, o caçari, peixe de couro, que nos parece um dos maiores dentre os frequentadores das águas do Rio Doce, não existe em grande abundância. O outro peixe é curimatã, peixe de qualidade inferior, não há em apreciável quantidade nas lagoas existentes na margem esquerda do Rio Doce, próximo ao litoral, cuja principal lagoa é a Lagoa Juparanã e nas suas cachoeiras. Bom, nessa lagoa, na Lagoa Juparanã e na Juparanã Mirim, apenas em um lance com uma rede mal confeccionada, assistimos a pesca de cerca de 400 carimatãs e também algumas piabinhas. A piabinha sempre foi muito pescada aqui no Espírito Santo. Eu me lembro de pescar as pequenas piabinhas no Rio Araguaia, lá com o meu padrinho, Rafael Ronque, lá em Araguaia, e a gente pescava com aquele bolinho de massa de fubá, né? Colocava naquele anzol pequenininho, aquela varinha de bambu fininha, jogava no riacho e vinha aquelas piabinhas, assim mais ou menos com 10, 12 centímetros, e depois a gente fazia um biscoitinho com a piabinha frita. Nossa, uma delícia, né? Saudades aí dos meus padrinhos lá de Araguaia, Rafael e Dona Nicota Ronqui. E vamos lá. Então, o robalo, por exemplo, 1946, revista Fauna, tá? São Paulo, falando sobre a pesca no Rio Doce. O robalo, creio, é o peixe de maior valor econômico que se encontra no Rio Doce e seus afluentes. Existem alguns peixes do mar, tais como o cação-espadarte, a caratinga, a carapeba, que sobem o rio em certas épocas do ano. São peixes de água salgada que sobem o rio, né, gente? Então, ainda tem também essa abundância, né? Incrível, realmente, né? O rio é muito piscoso, como se poderia dizer, né? Que dá muito peixes em abundância. Eu pescava com meu pai quando eu era garoto, até pré-adolescente, e a gente saía por aqui para pescar ali na Ilha do Boi, antes do aterro, e depois também do aterro ali da Conduas, a gente pescava muita carapeba e caratinga, né? Segundo fui informado, a fauna ictiológica do Rio Doce tem sido muito prejudicada pelo uso constante de bombas de dinamite lançadas em seus afluentes, tais como nos rios Santa Maria, Rio Pancas e São José e outros, exterminando criminosamente os peixes que passam as primeiras idades nesses mananciais para acabarem o seu desenvolvimento no Rio Doce. Então o pessoal pescava com dinamite. Aí você mata tudo que está em volta, né, gente? Realmente o ser humano, né, não sabe fazer as coisas, não. Faço aqui referências especiais a respeito da pesca a dinamite, realizada todos os anos em setembro e outubro na Cachoeira da Onça, no Rio São José, por pessoas de responsabilidades residentes em Cachoeiro de Santa Leopoldina e também Afonso Cláudio, as quais organizam verdadeiras caravanas com o fim de caçarem e, na mesma ocasião, praticarem a pesca a dinamite, cometendo lamentáveis devastações na fauna aquícola do referido rio. Uma pena, né, gente? Pena mesmo. Aí, aqui a gente vê o menino, ó, filho do casal Mauro e Regina, residentes em Mimoso do Sul. O Beto está feliz com o resultado de sua pescaria na Bacia dos Turcos, em Matizes, estado do Espírito Santo. Eu acho que ele quis dizer Marataízes, né? Mas aqui é uma pesca oceânica, né?
Aqui nesse álbum, aqui no Memória Capixaba, eu fiz um apanhado entre 1943 e 1948 dos tipos de animais silvestres, também cobras, serpentes e macacos, né, e roedores, e também o peixe-boi, os lagartos, né, animais da fauna e da flora capixaba nos anos 40 até os anos 60, final dos anos 60, né? Em conclusão, o trecho do Rio Doce, que percorre o estado do Espírito Santo por hora, não apresenta nenhum aspecto interessante sobre o ponto de vista da pesca, por motivo da pobreza de sua fauna. Vitória, ótima praça comercial, dista apenas 6 horas de Colatina por estrada de ferro, seria um ótimo centro consumidor de peixes daquela procedência, lá do Rio Doce, né? Se não existissem os motivos apresentados. As espécies pescadas são consumidas no próprio local. Apenas por exceção, em outubro, na Cachoeira do Raio, usando a tarrafa, moradores ribeirinhos fazem grandes pescarias de curimatãs. Os peixes, depois de encaixotados, são remetidos para Colatina e para Aimorés, né, na divisa com Minas Gerais, em estado fresco ainda e vendidos a um cruzeiro e 50 centavos cada peixe, cada curimatã. Este, segundo fui informado, o comércio de peixe digno de nota, né, que se pode falar que tem uma pesca, que eles pegam determinada quantidade de peixe e entregam ali em 2 mercados, um em Colatina e outro em Aimorés, vendendo a um cruzeiro e 50 centavos cada peixe. E os aparelhos de pesca nessa época, nessa região, em 1946, né? Os aparelhos usados no Rio Doce são mais rudimentares e muitos deles proibidos pelo Código de Pesca, né? Como a dinamite, por exemplo, né? Além dos aparelhos comumente adotados em todo o país na pesca fluvial, tá? Pesca de rio, tais como a vara de pescar, a linha de jogada, né? A tarrafa, o espinhel, o arrastão, o 3-malho, o covo, né? Também o covo, que é muito uma puçá, assim, para pegar caranguejos e siris, etc., né? Os indígenas chamavam de guiquiá, e a gente pode chamar de covo ou covo, que a gente conhece como uma espécie de samburá, né? Que a gente usava muito em Santa Cruz com meu pai, minha mãe, minha irmã André. A gente ia para lá, para Santa Cruz, papai jogava aquelas puçás cheias de pele de frango, osso de frango, colocava no fundo da puçá, jogava assim umas 10 puçás ao longo do rio Piraquiaçu, e aí a maré baixava. Quando ela subia, a gente puxava aqueles puçás e vinham cheios de siri. A gente colocava os siris num balde, né, de alumínio assim, e fazia uma fogueira ali mesmo em Santa Cruz, na prainha ali, em Aracruz, né? E a gente comia aquele siri ali mesmo, na praia. Muito bom, né? A gente viveu tudo isso até os anos 70 e depois acabou tudo, né? Só para quem mora no interior mesmo ou em alguma região ribeirinha afastada de grande centro, porque infelizmente, né, a gente perdeu o contato que a gente tinha com a natureza, de reconhecer pássaros, reconhecer peixes e reconhecer animais da flora, e reconhecer também animais da fauna, e reconhecer também a flora, inclusive a flora medicinal, né? Dos quais a minha avó e eu tive 2 avós, né? A minha tia Maria e a minha avó Maria, as duas utilizavam-se de várias plantas medicinais e raízes para fazer bebeduras, fazer chás, etc., né? Então a gente perdeu, infelizmente, nós perdemos esse contato natural, né? Não se tomava remédio, era raro se tomar remédio, tudo era uma bebedura qualquer, né? Ou uma benzedura também, que era muito comum. Minha tia Maria fazia benzeduras na gente, né? Que ela trouxe, ela era baiana de Salvador, então ela trouxe isso lá das suas raízes, das suas origens soteropolitanas, e fazia esse tipo de bebeduras e benzeduras, etc. Aí continua falando do material usado por pescadores fluviais, digamos assim, né? Aqui no Rio Doce. Dentre estes temos o curral, que é um formato menor do que o que existem no litoral, só sendo aproveitado para enchentes do rio. Curral, uma espécie de curralito que se fazia para, na cheia do rio, os peixes ficavam presos ali, né?
E também a camboa, que é uma pequena cercada triangular, tendo num dos seus vértices uma porta para a entrada do pescado. Isso a gente vê muito em documentários, quando a gente vê pescarias no Canadá, nos Estados Unidos, né? Você pega o bambu e corta e faz uma espécie de, como eu poderia chamar, é um samburá fino feito de bambu, onde você deixa uma entrada grande, né, onde um peixe de grande porte possa entrar, e ele afunila de tal forma, né, que o peixe não consegue sair. É muito bem, a engenharia é muito fina, né, feita pelos índios, é claro, né? E coloca-se o engodo dentro da camboa, lá no fundo, né? Umas piabinhas, por exemplo, podem ser atraídas para esse tipo de armadilha. O Rio Pancas, em 1946, é um tributário à margem esquerda do Rio Doce, e eu vi funcionando um aparelho de pesca chamado Pari, P-A-R-I, que tomava toda a largura do rio. Esse aparelho, construído com taquaras e troncos de madeira, foi solidariamente colocado no maior nível de uma queda d'água. Então, né? Como é o nome? Pari. O peixe, ao descer a cachoeira ou a corredeira, fica retido num soalho gradeado, por onde passa a água que se precipita da montante para a jusante. No começo das enchentes, o pari dá ótimo resultado para o proprietário. O referido aparelho é proibido pelo Código de Pesca. Você vê que o cara faz um relato e tem um monte de coisa que não se pode usar, né? Para fazer essa pesca, digamos, industrial, né? Que você vai pescar milhares de peixes de uma vez só. Isso aí era proibido nos anos 40, esse novo Código de Pesca, no Rio Doce, por exemplo. No Rio São Francisco também, tá, gente? Depois eu vou falar sobre o Rio São Francisco. Eles fazem sempre esse paralelo entre os dois rios, que são os dois rios principais dessa nossa região aqui, né? Da região Nordeste e da região Sudeste. Em Colatina, pesca-se à noite, com o auxílio de fortes lâmpadas elétricas, embaixo da grande ponte metálica que atravessa o Rio Doce. Fisga-se desta maneira com um arpão belos exemplares de robalo, porque o robalo é um peixe bem grande, né? Nas pequenas cachoeiras, costumam também pescar com um aparelho formado de sacos de aninhagem. Quando as piabas e outros pequenos peixes procuram transpor esses obstáculos, aos saltos, né, caem dentro desse engenhoso aparelho. E aí, gente, ele fala também de caça, a gente está falando de pesca, né? Só que nesse álbum que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente fala dessas expedições. O pessoal se juntava, saía do Rio, Minas, ou da Bahia não, né? Rio e Minas Gerais, mais São Paulo também, para fazer essas pescarias aqui na região do Rio Doce. Vinham pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? Para fazer essas pescas. E o Álvaro Aguirre, que era um dos diretores da divisão de caça e pesca, que fazia esses relatos para a revista A Fauna em 1946. Ainda em 46, o Vale do Rio Doce, na parte situada no estado do Espírito Santo, possui regiões fecundas irrigadas por numerosos rios, sendo o principal o Rio Doce, né? A região situada na margem direita do Rio Doce começou a ser colonizada no fim do século passado. Ele está falando 1790, mais ou menos, né? Perdão, 1890, 1880, sendo que quase toda é formada de prósperos núcleos agrícolas, predominando a colonização italiana. Então você vê que até o período do começo da colonização italiana no Espírito Santo, especificamente, essa região era habitada por tribos indígenas de diversas etnias diferentes. A partir dos anos 1850, 1860, quando se deu aquela grande imigração de colonos italianos, é que essa região foi realmente tomada. E esse pessoal que veio da Itália, eles não tinham o costume de fazer pesca de rio, gente. Isso era um costume indígena. Não existia esse costume de pesca de rio. Até hoje, no Espírito Santo, não há esse costume. Não existe essa pesca de rio. Se existe, é uma pesca de rio artesanal, né, ou por diversão mesmo. Mas não é uma pesca, uma coisa, né, que nós poderíamos chamar de industrializada. Nessa região, em vista de ser muito bem habitada
E por nunca ter havido fiscalização no exercício da caça, agora está falando de caça, tá? As espécies animais silvestres que têm o seu habitat naquelas terras, à margem direita do Rio Doce, estão se extinguindo de maneira lamentável. Você vê que nessa época, 80 anos atrás, quase 90 anos atrás, já havia uma preocupação com a extinção desses animais, como a paca branca e como a onça vermelha. Para que o cara mata uma onça? Não entendo, né? Talvez porque a onça esteja atacando os rebanhos, né? Ovinos e bovinos, não entendo. Hoje resta apenas, como recordação da extinta fauna, o nome herdado por alguns lugares, tais como Córrego dos Monos, Vale do Mutum, Povoado do Macuco. Você vê, né? Falando de macacos e falando de peixes e falando de pássaros, né? Que foram extintos nessa região. Raramente na aludida região abrangida pelos municípios de Colatina e Baixo Guandu se ouve piar um macuco ou um jaó, estando praticamente extintos o majestoso mutum e também a carnuda anta. Você vê que a anta também foi extinta. Desculpem, gente, o telefone de vez em quando toca. Quanto à outra região que fica à margem esquerda do Rio Doce, somente começou a ser colonizada a partir de 1923, com a organização da Companhia Territorial, concessionária de uma grande área de terra inculta, que procura colonizar a região em apreço pelo sistema de venda de lotes de terras a longo prazo. Outro fator que concorreu, né, para a colonização dessa área, a margem esquerda do Rio Doce, né, foi a construção nessa época de uma majestosa ponte que atravessa o Rio Doce na cidade de Colatina, a uma extensão de 680 metros de extensão. Aí ele fala da caça criminosa que acontece nessa região de animais silvestres, né, com armadilhas proibidas, armadilhas inimagináveis. Nessa região, grupos de caçadores de Vitória, Minas Gerais e Rio de Janeiro praticam o exercício da caça sem o menor intuito de poupar espécies protegidas que se acham em plena nidificação ou criação. Você vê que eles caçam fêmeas que estão prenhes, sem a menor preocupação, ou animais que estão trazendo consigo suas crias, né? As antas andam com as criazinhas todas atrás dela, assim, né? Os viadinhos também. Havia muito veado campeiro nessa região também, e eles matam indiscriminadamente e largam os filhotes à sua própria sorte, né? Uma pena mesmo. Então, gente, é isso aí. Essa é a revista A Fauna. Esse é mais um vídeo aqui do canal, trazendo para vocês aqui essa caça e essa pesca e esses animais silvestres incríveis aqui que foram colocados quase à extinção nessa região. E esse é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba. Esses álbuns estão no Memória Capixaba no Facebook. E a gente continua fazendo essas nossas pesquisas sobre todo tipo de assunto, desde 1500 do descobrimento, né, até uma época mais, assim, até meados do século XX, que a gente se interessa por esse período desses 450 anos, mais ou menos. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá. Até a próxima. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.